Boa noite, 2 de agosto de 2021, segunda-feira fria aqui em São Paulo, e nós começamos mais uma live para falar de esporte, para falar de cultura, de literatura, para trocarmos ideias com você. Hoje, excepcionalmente, nossa exibição acontece apenas no YouTube e no Facebook. Mas eu já antecipo a toda a galera que semanalmente está habituada a me acompanhar com essas lives, também no Instagram, que logo depois do nosso papo ao vivo, vamos providenciar, através do IGTV, a inserção dessa conversa, desse nosso diálogo, também no Instagram. Você não vai perder nada. Quero antecipar que daqui a pouco vamos comentar um pouco sobre o VAR, esse polêmico aparelho que surgiu oficialmente na Copa do Mundo da Rússia e foi instalado ano passado nos campeonatos nacionais e regionais aqui no Brasil e em São Paulo. E muitas vezes o VAR tem trazido mais discussão do que solução. E sábado, no clássico São Paulo e Palmeiras, 2 lances que poderiam ter decidido o resultado do jogo, tiveram a decisão do árbitro influenciada por causa do VAR. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está aí crescendo, voltando à força que a gente já previa e comentava. Vamos falar da continuidade da liderança do Palmeiras, os protestos da torcida do Corinthians, que, mais uma vez, fustiga o ex-presidente André Sanches, o atual presidente Duílio Monteiro Alves, o diretor de futebol Roberto Andrade. E, claro, vamos falar também de Olimpíada. O Brasil chega a 10 medalhas, 2 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Muita alegria na delegação brasileira, e não podemos esquecer que o COB está esperando, pelo menos, a conquista de 20 medalhas nessa Olimpíada de Tóquio. Vamos falar sobre isso, sobre muito mais, mas vamos começar o nosso programa, a nossa live, com uma das figuras mais queridas da literatura brasileira e internacional, 46 livros publicados, um caipira como eu. Ele é de Araraquara, eu poderia dizer que ele é da capital de uma região onde está inserida Ribeirão Preto, a minha querida Ribeirão Preto. Inácio de Loyola Brandão. Boa noite, araraquarense. Boa noite, Márcio. Boa noite, Ribeirão, e principalmente boa noite, Araraquara. Não dá para fazer uma brincadeira que eu sempre faço, que é: Ribeirão pertence à grande Araraquara, porque os ribeiropretanos dizem que Araraquara pertence à grande Ribeirão. Mas a minha ligação com Ribeirão é imensa, imensa. Eu já fui patrono da Feira de Livros de Ribeirão, que é uma das maiores do Brasil e das mais bem organizadas. Já fui 9 vezes. E, neste ano, volto à Feira de Ribeirão. Estarei sempre lá. Então é uma troca de carinhos. Adoro a cidade e adoro a minha cidade também. Claro. Ribeirão Preto está distante de Araraquara 90 quilômetros. Antigamente... É uma reta. Menos, né? É 90. É uma reta. 90, isso. Antigamente era uma pista só. E a estrada era perigosa. Eu tinha um amigo de infância, depois de adolescência, foi a um baile em Araraquara e, na volta, atropelou um boi que estava atravessando a pista e ficou com sequelas gravíssimas durante muitos anos. Hoje não, hoje a estrada é uma beleza, liga 2 metrópoles. A terra, Araraquara é a terra de Inácio de Loyola Brandão, nascido em 1936, jornalista e escritor, membro da ABL, Associação Brasileira de Letras, Academia Brasileira de Letras, desde
2019, filho do ferroviário Antônio Maria Brandão e da senhora Maria do Rosário Lopes Brandão. Inácio de Loyola Brandão escreveu 46 livros, nós vamos falar sobre alguns deles daqui a pouco, mas eu queria justamente perguntar o seguinte: seu pai era ferroviário. Sim. A Ferroviária de Araraquara foi fundada dia 12 de abril de 1950 por ferroviários. Por isso que ela chama ferroviária. Seu pai tem alguma coisa a ver com isso? Meu pai foi um dos primeiros sócios, mas o melhor amigo do meu pai, o cara que a vida inteira acompanhou meu pai, os dois eram super ligados, super íntimos, os dois trocavam ideias, os dois conversavam muito sobre livros, foi o Alberto Lemos, que foi um dos fundadores da Ferroviária. O Alberto Lemos, inclusive, foi o que redigiu os estatutos, eu estou louco, os estatutos da Ferroviária, e morreu com 101 anos de idade. Então, a nossa ligação é visceral com a Ferroviária. Eu assisti praticamente, enquanto eu morei em Araraquara, todos os jogos do time, todos. Assisti toda a evolução do time, entende? Os jogadores, eu durante muitos anos, principalmente em 66, quando ela tinha caído da divisão especial, eu fui praticamente a todos os jogos no interior de São Paulo. Onde a Ferroviária jogava, eu estava lá. Eu saía de São Paulo num trem noturno, passava em Araraquara. Um tio meu, também ferroviário e louco pela Ferroviária, colocava o filho dele, de 14 anos, o Marco, dentro do trem, e nós íamos assistir o jogo. Na volta, a gente voltava no ônibus da Ferroviária. Então, todos os jogadores me conheciam, eram todos amigos. Eu ficava no vestiário, então eu fui íntimo da Ferroviária. E até hoje eu sou ferroviária. Não sou mais sócio. Nem sei como é que é a questão de sócio. Mas para dizer, só para te lembrar, Márcio, quando eu fui eleito, quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, eu quero lembrar que eu sou também da Academia Paulista de Letras, a Ferroviária foi a primeira a me homenagear. Eu fui para Araraquara, assisti o jogo da Ferroviária com Joinville, acho que foi o primeiro jogo da nova etapa do brasileiro, etc., em que a Ferroviária, felizmente, ganhou por 1-0. Eu estava muito preocupado de assistir o jogo, ela perder e eu ser um azarão. Mas ela ganhou. E eu dei o pontapé inicial nesse jogo. E também nesse dia, eu recebi uma camiseta número 11, porque 11 é o número da minha cadeira na Academia Brasileira de Letras. A camisa 11 era a camisa que, na minha época, era do Pio, que foi um grande amigo, continua amigo, e o Pio é que me levou a camisa nessa tarde em que eu dei o pontapé inicial. Então, você vê que Ferroviária, sempre, acima de tudo. Acima de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, todos. Claro, é mais do que justo. E eu queria ressaltar aqui, porque a jovem guarda que está nos acompanhando agora não imagina o que era esse time da Ferroviária. Era bam, brother. Tinha, olha, jogadores como o Mirassolense, ele não é araraquarense, é mirassolense. Foi o maior jogador da história da Ferroviária, o Bazzani. O Dudu, consagrado pelo Palmeiras, o Teia, que foi atacante do São Paulo, o Baiano, que foi lateral direito, depois jogou no meu Comercial de Ribeirão Preto, jogou no Rio. O Wilson Carrasco era um ótimo volante meio-campista da Portuguesa de Desportos, revelado pela Ferroviária. O Mauro Pastor, que era um gentleman. Eu ainda era repórter esportivo quando entrevistei o Mauro Pastor, jogando sabe por quem? Por aquele timaço do Internacional, dirigido pelo Rubens Minelli. Foi bicampeão brasileiro
em 75 e 76. O Vica, esse já era um zagueiro mais viril, mais forte e tal. Tinha o Lance, que se consagrou aqui no Corinthians, usava um bigodão, né? E o Ney, que era outro ponta esquerda também, famoso, que jogou no Palmeiras, mas não tão famoso quanto o Pio. Agora, eu gostaria que, como bom araraquarense e frequentador dos jogos, que o maior time que a Ferroviária teve na história, eu sei disso porque eu tinha um time de botão da Ferroviária. Lembra quando jogava botão? Claro. O álbum de figurinha. Então, sabe que eu só não vai acreditar. Eu lembro praticamente, não lembro dos 11 jogadores da década. Foi um time que foi campeão do Paulistinha e depois ele se consagrou em 1980, entre 70 e 80. E vamos ver se o senhor lembra comigo, ó. Rosan era o goleiro. Depois foi para o Rio, jogou no Comercial de Ribeirão Preto. Foi para o Palmeiras. Rosan foi para o Palmeiras. É, exatamente. Jogou naquele timaço do Comercial em 66. Aí tinha o Baiano, que era o lateral direito, ou o Getúlio. Getúlio também era um bom jogador, magro. O zagueiro era o Fernando, que eu acho que esse é araraquarense, deve viver em Araraquara. O Fernando veio do São Paulo. Veio de São Paulo. Zagueiro central. Isso. Eu lembro porque era meu amigo. Eu não lembro. O senhor lembra quem era o quarto zagueiro? Não lembro. Agora, e o lateral esquerdo eu vou falar, o senhor vai lembrar. Fogueira, meu amigo até hoje. Jogou também no Comercial. Eu tive, no meu álbum de figurinha, ele está no time da Ferroviária e no time do Comercial. Aí o meio-campo era brincadeira, né? O meio-campo era Dudu e Bazani. E o ataque, o senhor lembra do ataque? Não lembro. Escalação de time eu não lembro. Então, se você começar a falar, eu vou lembrando. Peixinho. Pois é, Peixinho, que você esqueceu de dizer que marcou o primeiro gol do Morumbi. Exatamente, 1961. Está vivo lá em Piracicaba. Exatamente. E se consagrou no Santos de Pelé. Ele substituía o Dorval, era Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O titular era o Dorval, mas o Peixinho jogou com o Alfredinho Sampaio naquele time. Aí tinha o Teia, que veio para o São Paulo, e o Pio, que deu a camisa número 11 para o senhor. Exato. E você não sabe que o São Paulo prometeu dar um carro para quem marcasse o primeiro gol do Morumbi. E não deu. O São Paulo não deu o gol para o Peixinho, o carro para o Peixinho. E o Peixinho me contou isso na última vez que eu encontrei. Eu fiz uma crônica exatamente assim, que era São Paulo deve um carro ao Peixinho. E aí deram o carro depois? Como deram é que foi? Nada. Deram nada. Atenção, presidente Júlio Casares, a quem eu envio votos de solidariedade humana e fraterna nesse momento, porque eu fiquei sabendo, no sábado, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, contraiu Covid, está internado por precaução, felizmente nada grave, no Hospital Albert Einstein. Falei dele ontem, sábado, depois do São Paulo e Palmeiras, e ontem, ambas as citações do meu programa Debate Bola pela Rádio Transamérica. Enviei a ele minha solidariedade, mas fica aí, eu não conhecia essa história. Presidente, vá lá, o São Paulo é um time organizadíssimo, tem a história da inauguração do Morumbi, procure saber disso, o Peixinho está vivo, hein? Vivo então, e muito bem, lá em Piracicaba. Vamos reparar esse erro, e se foi um erro, sempre é tempo de ser corrigido. Então, presidente Júlio Casares, diretoria do São Paulo, atenção para esse detalhe, prometeram um carro para o autor do primeiro gol. Era São Paulo Sporting, aquele jogo da inauguração do Morumbi. E o Peixinho fez o gol, o único gol, São Paulo ganhou de 1-0. A história foi contada pelo Peixinho para mim. Tá certo, tá legal. Bom, vamos falar
do escritor Inácio de Loyola Brandão. Antes disso, deixa eu quebrar um pouco o nosso papo aqui, tá? Futebol é gostoso de falar, é legal, todo mundo curte. Essa é a minha vida há quase 50 anos. Mas deixa eu mostrar uma foto aqui para o senhor, vamos ver se o senhor lembra dessa foto aqui. Dá para... Ah, ela aí, ó. Conhece esse cara aí? Ele sumiu da minha vista. Olha, o senhor até que está parecido. Eu que estou completamente diferente. Dá uma olhada, camisa toda aberta. Naquele tempo não tinha o mínimo pudor ao se vestir. Dá uma olhada. A minha, então, está maior, está mais aberta que o senhor bigodão. Olha o cabelo. Eu era cabeludo, eu conto para a molecada hoje e os caras não acreditam. Então, essa foto é de 1991. O senhor foi o meu entrevistado no programa Esporte e Companhia da falecida Rádio Excelsior e que sucedeu o atual CBN. O senhor está parecido e bonitão aí. Então, é a segunda vez que eu tenho a honra de entrevistar um membro da Academia Brasileira de Letras, autor de 46 livros. O primeiro foi Dentes ao Sol, em 65, foi isso? Depois do Sol. O primeiro é Depois do Sol, que é um livro de contos. O quarto livro foi Dentes ao Sol, que é um romance que se passa em Araraquara, e que é um dos meus livros favoritos entre esses 46. Agora, conta uma história de tantas histórias contadas no livro História da Noite Paulistana. Acho que eu vou lembrar Histórias da Noite Paulistana, de 1963, 5, você acha? Mas eu me lembro de uma história que a gente frequentava muito à noite e tinha um sujeito que era um boa pinta, que era o gostosão da boca de luxo, porque tinha a boca de lixo e tinha a boca de luxo. A boca do luxo eram as boates e os inferninhos ali da Major Sertório, da General Jardim, da Rego Freitas, Bento Freitas, etc., que eram coisas de mais alto estirpe, da mais alta estirpe, vamos dizer. E tinha um monte de personagens. E um dos personagens que frequentava todos os lugares e que conhecia todas as mulheres e que pegava todas as mulheres, ele se chamava Ieso Amalfi. Eu lembro dele. Traz alguma coisa? Eu lembro dele. Pois é, foi meu amigo e está dentro do Depois do Sol. A gente sentava e ele contava histórias da glória dele na Europa, né? Era o príncipe dos estádios, era uma coisa assim. Então, eram personagens assim que tinha dentro da noite. Essa era uma coisa assim gostosa de ver. Porque o livro foi feito com anotações que eu fiz ao longo de anos e anos. Então, tinha, por exemplo, uma das garotas de programa mais famosas de São Paulo, linda, era chamada Mônica. Mônica não era o nome dela artístico, vamos dizer. Tinha fila para fazer programa com ela, exigentíssima, sabe? Ela recusava clientes e tal. E uma vez veio a São Paulo Tony Curtis, o famoso aço de Hollywood, um dos mais bonitos da época, e o Tony Curtis frequentou o Holiday. O Holiday era do Cinésio, e era... ele entrava e fazia furor, e ele se apaixonou pela Mônica, e ele ia todas as noites que ele esteve em São Paulo, ao Holiday, e todas as noites ele saía com a Mônica. A Mônica está viva ainda hoje. Eu tenho um amigo jornalista, Marco Antônio Rocha, que recentemente encontrou, eles eram amigos, ela está com 80 e tantos anos e mora no Paraná. Foi a mulher que poderia ter ido embora para Hollywood com o Tony Curtis, e não foi. Então, eram histórias assim que eu ia contando. E o
livro foi um livro curioso, porque ele foi muito bem. Para ser um livro de estreia, saiu, vendeu 5.000 exemplares, o que é uma quantia absurda para um primeiro livro de um autor completamente desconhecido. Aí vieram os outros livros, mas depois do Sol eu tenho assim, a nostalgia do jornalista, das reportagens, das entrevistas, das coisas que eu fazia, tudo isso está dentro do livro. Nunca me esqueço um concurso de resistência de carnaval que tinha no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, que as pessoas tinham que passar a noite inteira, durante dias e dias, dançando sem parar de dançar. Foi uma coisa assim, das mais tenebrosas, terríveis que eu vi, porque no segundo dia eles já estavam desmaiando, já estavam se acabando, tinha um momento de repouso e eles continuavam, e eles continuavam. E eu fiz uma belíssima matéria, uma experiência, belíssima reportagem, e também fiz, a partir daquela reportagem, um conto, que está nesse primeiro livro. Logo depois saiu um filme com Jane Fonda, baseado num romance americano de um grande autor, Horace McCoy, chamado Mas Não Se Mata Cavalos, e que é a mesma história do mesmo concurso nos Estados Unidos. Um filme lindo, 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 lindo. E eu já tinha escrito a história antes. As histórias saíram praticamente ao mesmo tempo, lá e aqui. Isso foi muito curioso. Foi uma sensação de dor que eu tinha, sabe? As pessoas morrendo para ganhar uma miséria no final, que não foi, enfim, o prêmio foi dividido. Então, essas são algumas das histórias do Depois do Sol. Muito legal. Eu queria só ressaltar o que disse o escritor Inácio de Loyola Brandão a respeito de uma figura lendária da noite brasileira, Ieso Amalfi, que eu conheci e convivi. Tudo isso que ele está dizendo é uma verdade. Eu me lembro uma noite, quando eu trabalhava no Mesa Redonda da TV Gazeta, com o saudoso Roberto Avalone, e ele, como bom palmeirense, tanto quanto o Avalone, numa noite que eu tenho a impressão era de comemoração por uma vitória do Palmeiras em algum clássico, ele esteve no Mesa Redonda e ele era elegantésimo, né? Usava no paletó um lencinho, aquilo não era muito mais na moda, na minha moda, década de 90, 90 e pouco, mas era um cara, ele dizia que era amigo do príncipe Ranier de Mônaco, que frequentava palácios imperiais na Europa. Era isso mesmo? Ele falava, mas sabe Deus o que é verdade e o que não era. Ele era um mitômano, mas ele era super conhecido na Europa. Ele era o príncipe dos estádios, sabe? Agora, eu conheci nos anos 60, imagine, você falou 90, eu conheci 30 anos antes, que era ainda um homem bem apanhado, bem vestido, exatamente. Tinha aquela elegância antiga de lencinho e fular, usava fular, né? Hoje, se você usar fular, te pegam na rua. Mas era um personagem, entende? São personagens, eles criam as histórias em torno dele, e isso é que é fascinante nessa gente, que são mitos, sabe? São mitos. É verdade. Nós vamos nos aproximar nos tempos atuais, nos anos 2000, 2020, mas antes eu queria abordar com o senhor esse livro Cuba de Fidel, Viagem à Ilha Proibida, de 1978, e comentar. Hoje, Cuba está muito na crista da onda por causa desses últimos protestos e que foram veementes, né? E os Estados Unidos aproveitando para seguir a cartilha dos exilados cubanos, principalmente na Flórida, e massacrar o regime. O que o senhor fala sobre essa Cuba do livro de 1978 e a Cuba de hoje, que já não tem mais os Castro, mas tem um Dias-Canel, que é um sucessor da família Castro, que comandou a Revolução?
Aquela Cuba não existe mais. Como a Cuba da Revolução de Castro também não existe mais. Aquela Cuba de 1959, que apaixonou o mundo, que apaixonou os jovens todos. Eu lembro que eu trabalhava na Última Hora e todos os repórteres queriam ir para Cuba para fazer a cobertura. Entende? E era uma coisa assim, uma virada no mundo. Aquela Cuba que eu frequentei em 78, ainda a tal revolução estava no auge. Não tinha um analfabeto, um sistema de saúde perfeito para todas as pessoas. Entende? Era um mundo em que a cultura importava, livrarias por toda parte e os livros muito baratos. Mas a gente notava coisas estranhas, porque tinha certas coisas que os cubanos não tinham acesso e que os estrangeiros que iam tinham. Então, tinha duas Cubas, uma dentro da outra. Eu nunca me esqueço de uma noite que a gente viu algumas prostitutas no Porto, e depois a gente conversou com uma da Santa Maria, eu não me lembro agora o primeiro nome, que era uma mulher importantíssima, ligada ao Fidel. Falei, mas vocês falaram, mas ainda existe prostituição em Cuba. Ela falou, são umas contra-revolucionárias. Por outro lado, nesse livro Cuba de Fidel, eu já mostro que havia uma censura para a cultura. Você podia escrever livros desde que você não atacasse o regime, desde que você não criticasse, sabe? Desde que não visse o outro lado das coisas. E aquilo é uma coisa que está dita. A Cuba de hoje é uma Cuba que eu não sei mais, eu nunca mais fui. Eu não tenho a mínima ideia de como é. Mas é uma Cuba que tem pobreza. É uma Cuba que dependeu muito da Rússia, a Rússia não existe mais, e os Estados Unidos fez esse embargo, e ela tem uma situação muito complicada, mas liberdade, me parece, outro assunto complexo a de ser discutido. Eu gostaria de voltar para ver. Eu agora só tenho informações de pessoas que vão, de pessoas que já são contra. Eu tenho informações de pessoas que vieram dos Estados Unidos contando a versão dos contra-revolucionários cubanos que estão nos Estados Unidos. Agora teve, parece-me, pela primeira vez, manifestações. Até então eram proibidas. Mas acho que o mundo inteiro está em convulsão. Por outro lado, você tem um grande romancista, como o Leonardo Padura, que está lá e que defende o regime. Então, você tem esse lado. O que é verdade, o que não é? Sem ir lá, eu não posso dizer nada. O que foi, eu vi. Em 78, era um movimento bem sucedido. Universidade para as pessoas, sabe? Isso era coisa de estudante, meio... Hoje, meu Deus, não posso dizer. Mas gostaria de voltar. Eu também. Para ver com meus olhos, como se diz. Mas a pobreza realmente aumentou muito e eu fiz um comentário essa semana a respeito do sucesso de Cuba nas competições esportivas, né? Antigamente, Cuba era top 5, top 3, brigava para e passo com os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos. Boxe, eles eram sensacionais. Boxe, eles eram sensacionais. Agora, teve um episódio que eu lembro que foi muito desagradável, eu acho que foi até no governo Lula, daqueles atletas que vieram e que quiseram pedir o refúgio e que foram devolvidos a Cuba. Aquele foi um episódio muito chato, muito triste, muita coisa. Então, o senhor acha que o Lula... Eram dois pugilistas. O Lula mandou mal, não deveria devolver os jovens atletas? Claro, se eles pediram asilo, não devem. Pediu asilo, dá. Claro. Eu conheci Fidel em 1991, por acaso. Claro que ele teve aquele episódio que o mundo inteiro acompanhou na vitória do basquete feminino
da seleção brasileira sobre Cuba e que ele ficou encantado com a Paula Magic. Paula, um beijo, minha querida rainha, minha amiga, grande figura. Ele ficou encantado com a Paula e com a Hortência. E era o governo Collor, 1991, Jogos Pan-Americanos em Havana, e o governo brasileiro incentivou porque queria fazer uma Olimpíada no Rio, em Brasília. E eu não lembro, era um empresário ligado ao Collor que fez um jantar, uma festa, convidou a imprensa brasileira, a imprensa internacional, e o Fidel foi nessa e aonde foi essa festa? Foi um local que eles aqui no Brasil? Lá. Não, em Havana, durante os Jogos Pan-Americanos. Durante aquelas 2 semanas de jogos. E o que eu, como jovem, né, entendo do Fidel, é aquilo que o senhor falou. Ele era um cara fascinante, carismático, a conversa dele era uma coisa encantadora, o sonho dele. Eu sou absolutamente contra o ponto que chegou a ditadura cubana, especialmente por discriminação aos direitos humanos, né? Mas há de se respeitar o sonho de um jovem e por acreditar naquilo que ele fez, naquilo que ele lutou. E foi uma noite inesquecível com o Fidel. Mas tudo bem, vamos só. Eu queria. A gente já está chegando a meia hora da nossa conversa, e antes de abordarmos o último tema, eu devia dizer isso aqui no começo, mas quero mostrar aqui, ó, galera. Não verás país nenhum. O livro de Inácio de Loyola Brandão, dos best-sellers da carreira deste fantástico escritor brasileiro, que vai ser sorteado. Para você que está nos acompanhando nessa live, você vai ser monitorado por nós, carinhosamente, e no final da live eu divulgo o nome de quem vai ganhar esse livro, que é Bam Bam Bam. Mas antes de chegar no nosso último tópico, eu não posso deixar de perguntar com relação a um dos seus livros, de 1982, É Gol. Eu não li esse livro. E tem a ver com a seleção do Tele, esse livro? Não, nada a ver. É uma história de futebol. Foi a primeira história de futebol que eu fiz. Porque eu um dia estava assistindo um jogo da Ferroviária, lá em Araraquara, e eu estava na tribuna, a tribuna dos cronistas esportivos. Eu entrava, me levavam lá. E eu não lembro, era Ferroviária, não me lembro contra que time. E num determinado momento, estava difícil o jogo, estava difícil. E numa hora, o Maritaca avançou pela ponta direita. Você lembra do Maritaca? Pequenininho, claro, desse tamanhinho. Driblou todo mundo de Ribeirão Preto. E centrou a bola. E o Té entrou e marcou. E aí foi muito curioso, porque aí eu fiquei ouvindo os cronistas esportivos tecendo as maiores especulações sobre aquele momento. Que assim, que o Maritaca percebeu um leve deslocamento do goleiro, e também o Teia entrou, e ele deu um jeito, jogou a bola exatamente na testa do Teia, para o Teia cabecear no contrapé do goleiro. Bom, várias coisas, descrições lindas, sabe, de planejamento, de pensamento, de coisas. Eu fui para o vestiário depois, e eu acho que era até o Júlio Mazei, que era um professor de educação física, meu amigo, que estava comigo. A gente entrou no vestiário, aí eu entrava no vestiário, e tinha uma rádio entrevistando o Teia. Falou, como é que foi aquele gol, Teia? Foi calculado assim? Ele falou assim, eu não sei, eu só vi, quando eu vi, o Maritaca chutou, eu fechei o olho e meti a bola, a cabeça. Enfim, essas coisas, que é a coisa curiosa da transmissão, né?
aquele cenário, aquela empolgação, aquele suspense, aquela ansiedade que o cara transmite, e que ele inventa também. E não, que graça teria? Porque quando a gente está assistindo uma transmissão pelo rádio, ela é muito mais empolgante do que uma na televisão. Porque você está esperando coisas sensacionais, e no fim, se você olha televisão e rádio ligado, como eu já fiz, olha, é uma chatice. E aí eu fiquei pensando nisso, no mito, como é que as coisas... E aí eu escrevi o É Gol. Escrevi o É Gol, que é um conto, e uma editora nova, na época, fazia livros especiais, porque eles convidavam um designer famoso, e esse designer fazia a interpretação dele daquele texto. E o livro era inteiramente ilustrado, né? Texto, 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 texto. E deram, naquela época, para o Valandro Keating, que era um arquiteto e um excelente ilustrador. E o Valandro fez uma imagem que é, para mim, obra-prima. Porque quando eu fui editor de revista há muito tempo, às vezes eu dava texto para o desenhista, o ilustrador, e ele trazia uma interpretação dele chata, sabe? Aquela ilustração mostrava... E o Valandro fez uma coisa legal. Ele falou, você fez o jogo dentro. Eu fiz assistência. Então, todas as ilustrações dele são assistência, manifestações de assistência, sabe? Gritos, bandeiras, etc, etc. Mas linda é a página de abertura dupla, em que é o juiz entrando em campo e tem um caminho, e esse caminho é assim, marcado por frases: filho da puta, 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 que é o que acontecia às vezes quando entrava um juiz que eles consideravam ladrão e filho da puta. Então, uma imagem linda, está guardada essa imagem, eu vou um dia emoldurar. Então, foi esse o livro que eu fiz baseado em futebol. Agora, de futebol, eu tenho uma lembrança bem curiosa. Eu fiz o científico junto com o Bazzani, na mesma classe, nós dois. E um dia o Bazzani criou um time com o terceiro científico. E aí ele chamou e falou, vem. Eu falei, mas não sei jogar futebol. Eu nunca joguei futebol. Eu joguei futebol de salão, eu joguei no gol, aquelas coisinhas. Aí ele falou, mas você vem, vai pro gol. Eu falei, mas eu no gol, olha o meu tamanho. E se alguém der um chute, eu não pego. Eu caio para dentro do gol. Ele falou, vamos lá, vamos lá. E no fim, fomos jogar. No primeiro jogo, eu estava no vestiário, e ele falou, o que você tem? Eu falei, estou nervoso, estou assustado e tal. Eu falei, Inácio, eu estou no meio do campo, não vai chegar a bola em você. Claro, porque ele era um profissional e o resto era tudo gente do IEBA que jogava. Não chegava a bola mesmo. Chegava lá, quando chegava a bola atrasada. E mesmo assim, quase que eu levei uns frangos com essas bolas atrasadas. Mas isso foi no campo da Ferroviária mesmo, numa manhã. Essa foi a minha história como jogador de futebol. Estádio da Fonte Luminosa. Fonte Luminosa. Também denominado como Ademar de Barros, estádio que eu conheci com uma capacidade para 5.000 pessoas. Eu ajudei, e lembro com muito carinho, porque quando morava, isso na década de 80, quando morava em Ribeirão Preto, nós fizemos uma promoção de um carnê, uma rifa de prêmios, e construímos uma arquibancada para mais 4, 5.000 pessoas atrás de um dos gols. Depois esse estádio foi encampado definitivamente pela prefeitura. Hoje tem capacidade para 20.000 espectadores. A Ferroviária é gerida por um grupo empresarial, tem um fortíssimo time de futebol feminino. É verdade. E olha, a Ferroviária é um dos orgulhos para nós interioranos, e eu sempre, quando discuto com os dirigentes, com os cartolas, porque mataram o futebol do interior, e com isso também mataram a Lei Pelé,
acabou intimidando os clubes a investir e promover garotos como Dudu, que veio para o Palmeiras, Pio, que veio para o Palmeiras, Teia, que foi para o São Paulo, Lance, que foi para o Corinthians, Amauri, que foi para o Cruzeiro, Jair Bala, que foi para o Botafogo do Rio, Sócrates, revelado pelo Botafogo, que veio para o Corinthians, Raí, que veio para o São Paulo, e assim sucessivamente. Careca, e Careca? Careca, que é araraquarense, mas que diz que é torcedor da Ferroviária, mas que não jogou na Ferroviária. Uhum. Meu amigo Antônio de Oliveira Filho, que hoje vive em Campinas, que eu entrevistei no primeiro dia que ele chegou ao São Paulo, no Morumbi. E foi a 2 Copas do Mundo, 82, que infelizmente ele não conseguiu jogar, porque se contundiu uma semana antes em um treino em Sevilha, na Espanha. Era um coletivo, ele foi correr num lançamento, sentiu a coxa e foi cortado, e o Tele convocou Roberto Dinamite. E depois, em 86, que ele já estava malemar, era astro do Napoli com Maradona, e aquela seleção foi mal, perdemos para a França nas quartas de final. Agora, para a gente concluir, vamos falar do Brasil de hoje, porque eu percebo nos seus textos que o senhor tem uma finesse para mostrar sua revolta com a governança, com a forma como as coisas estão sendo administradas. O senhor fala de um jeito que eu não conseguiria nunca expressar com essa delicadeza a dureza do momento atual. Tenta sintetizar isso para a gente aqui, grande Inácio de Loyola Brandão. É muito difícil nesse momento você falar com calma e a indignação, porque todo mundo só fala com ódio. Quando as pessoas se expressam com ódio. Não há possibilidade de conversa, não há possibilidade de diálogo, a polarização é absoluta, porque ficamos divididos. Agora, que a gente não tem governo, não tem. E eu quero dizer uma coisa que eu vi com muita tristeza. Foi inaugurado sábado o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Um dos maiores e mais bem organizados museus da língua portuguesa. A língua portuguesa que é falada por milhões de pessoas. O presidente de Cabo Verde veio, o presidente de Portugal, do qual nós descendemos, veio, e o presidente do Brasil não compareceu. Uma coisa feia, uma coisa deselegante, uma coisa cafajeste. Entende? É um homem que ele é tosco. É um homem que não está preocupado com o país, que não tem piedade pelas pessoas, que não tem compaixão. Entende? Um homem preocupado com a reeleição. Por que quer se reeleger se ele não, até hoje não governou? Censura está surgindo, todas essas coisas que a gente viu durante a ditadura. Então, eu sou contra esse governo. Agora, eu não sou de bater boca destrambelhado. Eu tento falar de uma forma que as pessoas leiam e digam, pode ser isso. Porque não adianta ódio. O ódio não resolve nada, o ódio provoca o ódio de volta. Agora, que é um triste momento. E que esse momento não sei aonde vai conduzir. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo porque eu tenho filhos e principalmente eu tenho netos. Eu não tenho mais muito tempo de vida. Eu tenho 85 anos, eu sou realista. Mas isso que estão vindo, e os jovens, e cadê a escola? Nós não temos ministro da educação, 4 ministros da educação, 3, todos medíocres. Um ministro da educação, esse que está aí, outro dia disse, porque esses professores que estão aí são pessoas que não conseguiram fazer outra coisa na vida. Meu Deus,
É a profissão das mais importantes que existe. O professor é o cara que forma o cidadão, é que forma a cabeça, é que dá informação, é que dá cultura, é o que ensina. E eles são mais importantes que o presidente da República e que um ministro. Os professores estão abandonados, estão vilipendiados, os professores são agredidos, os professores são ameaçados. Cadê a educação? E isso é evidente que me toca, e isso me magoa, e isso me entristece, entende? Porque eu penso no país. Eu penso nesse país que teve tudo para ser e que esse país estacionou totalmente. Então eu faço crítica, eu continuo a fazer crítica. Mas já vem algum tempo, não é só desse governo, vem vindo outros governos. Não Verás País Nenhum, o livro que você mostrou aí, é um livro que eu escrevi em 1981, foi publicado em 81. Vai sair agora uma edição especial, de luxo, bonita, falando dos 40 anos desse livro, 4 décadas, em que ele revelou tudo o que ia acontecer. Amazonas, aquecimento, falta d'água, energia elétrica, violência, estava tudo aí dentro desse livro. Por isso que me chamo de autor distópico. Ou você é profeta, Inácio. Eu não sou profeta, eu olho pela rua, eu olho pela janela. E para aí eu faço a literatura que eu faço. A literatura é uma forma da gente desabafar, da gente conscientizar, da gente abrir cabeça, da gente ajudar as pessoas a verem o que está acontecendo em volta. Isso é literatura. E eu escrevo em português. Essa língua que o nosso presidente desconhece, porque a linguagem que ele usa é outro tipo de português. Infelizmente. Muito bom. Muito legal. Eu queria aqui, olha, tem muita gente fazendo perguntas, muita gente interessada, muita gente participando. E eu lamento porque já estamos com quase 1 hora de live. E olha, é um contista, um escritor, um romancista. Tem livros publicados, livros infantos juvenis, 46. Não é mole, com a história de um membro da Academia Brasileira de Letras, araraquarense, como eu disse. Eu quero dizer, até vou tentar com a minha equipe, a minha produção, vamos sortear daqui a pouquinho, então, esse livro citado pelo seu autor, Não Verás País Nenhum, que vai ter uma edição especial, uma reedição de 40 anos sobre isso, e eu vou tentar ver se encaminho para o escritor Inácio de Loyola Brandão o livro, para ele autografar em nome daquele nosso telespectador que vai ser privilegiado com a escolha. Vamos tentar, vai ser um presentaço, e eu queria te agradecer, meu amigo araraquarense, e nós ficamos mais de 30 anos para fazer uma nova entrevista, e eu espero que a próxima não leve tanto tempo, e ainda a gente possa voltar aqui e conversar e falar de futebol, falar de Araraquara, falar do Brasil, falar do mundo e do ser humano com um pouco mais de felicidade. Porque se não bastasse tantos problemas e tantas coisas, ainda vivemos essa terrível pandemia do coronavírus. Mas um beijo no seu coração e, olha, muito, muito obrigado por dedicar esse tempo aqui para a gente, meu amigo. Meu tempo é de vocês, meu tempo é do Brasil, meu tempo é dos brasileiros, entende? São os que me leem, os que gostam de mim, os meus amigos. Um monte de gente me ligou. Desculpa, eu estou ligando atrasado pelo seu aniversário. Eu falei assim, meu querido, ou minha querida, nesse momento, estar vivo é um privilégio. Então, por exemplo, eu estou vivo. E eu estando vivo, eu comemoro aniversário todos os dias e vou comemorar até o fim da minha vida, os meus aniversários.
entende? Porque é privilégio estar vivo. É privilégio. Muito bom. Muito obrigado. Uma vida imensa pela frente, saúde. Privilégio é nosso de poder conviver com alguém tão letrado, tão inspirado, e que Deus realmente é isso mesmo, né? Deus nos dá a vida, nos mantém a vida e nos leva dessa vida. E que Deus te mantenha um pouco mais para nosso privilégio, né? Obrigado, querido Inácio. Obrigado a você e obrigado aos ouvintes, aos espectadores, a toda essa gente aí. Um beijo no coração. Como dizia minha mãe, lá atrás, quando ainda não tinha sido criada essa expressão, ela já dizia: um beijo no coração, meu filho. Devota de São José, Dona Maria do Rosário. Beijos. Muito obrigado. Inácio de Loyola Brandão, araraquarense, contou aí a história dele de forma, óbvio, sintetizada. Falamos um pouco de alguns dos seus livros, falamos do Brasil, falamos do momento atual. Um privilégio, sem dúvida nenhuma, poder participar da nossa live desta segunda-feira com o Inácio de Loyola Brandão. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está se manifestando, repetir para a galera que não está nos acompanhando no Instagram, já esse programa está sendo gravado, vai ser repetido no Face, no YouTube e também vai lá pelo IGTV no Instagram. Vamos falar um pouquinho